Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e o tema central de nossa aula de hoje é a execução na esfera dos juizados especiais. Pessoal, a Lei 9.099 regula o procedimento das execuções e cumprimento das sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais. O título executivo judicial, ele decorre ou de uma sentença condenatória proferida em processo civil ou de sentença homologatória de transação ou conciliação do juizado civil ou criminal. Observe o artigo 52 da Lei 9.099, que ele trata do cumprimento da sentença proferida no próprio juizado, isto é, as execuções fundadas em título judicial. Observem também o artigo 53, que fala das execuções por título extrajudicial. Então, gente, em ambos os casos, podemos dizer que a Lei 9.099 estabelece um regime próprio da execução. Vale apontar que no juizado especial, a execução de sentença, ela não se constitui um novo processo, mas somente em uma fase subsequente à cognitiva. Assim, temos o quê? Que cabe ao próprio juizado promover o cumprimento das sentenças por ele proferidas, aplicando o CPC no que for cabível e observando algumas peculiaridades que passaremos a examinar. Vamos ver. Nos juizados especiais, as sentenças serão o quê? Serão necessariamente líquidas. Os cálculos de conversão serão efetuados por um servidor judicial. A intimação da sentença é feita sempre que possível na própria audiência em que for proferida e determina que o vencido cumpra a sentença após o trânsito em julgado, além de adverti-lo dos efeitos do descumprimento. Não sendo cumprida essa sentença voluntariamente e diante da solicitação do interessado, prossegue-se com quê? Com a execução, dispensada nova citação. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz na sentença ou na fase de execução, em caso de inadimplemento, vai estabelecer multa diária de acordo com as condições econômicas do devedor. E não cumprida a obrigação, o credor pode o quê? Ele pode requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos que o juiz vai arbitrar de imediato. E o que acontece quando tiver evidenciada a malícia, do devedor na execução do julgado? Bom, nesse caso, segue-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida relativa à obrigação de dar. Já na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas sob pena de multa diária. Na alienação forçada dos bens, o juiz pode autorizar o quê? A transferência da propriedade do bem penhorado, que se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Mas cuidado, gente, atenção. Fica dispensada a publicação dos editais em jornais quando se tratar de alienação de bem de pequeno valor. Aí vocês devem estar em dúvida. Professor, e quanto à defesa do devedor, como é que é isso? Isso é uma pergunta importante, gente. Olha, o mecanismo de defesa do devedor são os embargos que são apresentados no prazo de 15 dias a contar da intimação da penhora. A penhora é uma condição necessária dos embargos, que podem ser decididos por juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099. Então, o devedor ele pode oferecer embargos nos autos da execução, que vai versar sobre o quê? Falta ou nulidade da citação no processo se aconteceu em revelia. Manifesta excesso da execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. Agora, gente, prestem atenção no que a doutrina diz. A doutrina considera que no cumprimento de sentença, o juiz ele pode designar uma audiência de tentativa de conciliação, quando ele verificar que existe uma possibilidade de acordo entre as partes, certo? Ele pode determinar isso. Mas agora vamos tratar da execução por título extrajudicial, que ele vai ter cabimento quando o valor do título for de até 40 salários mínimos. Então, nesse caso, o prazo dos embargos não vai se iniciar com a citação, mas sim com a intimação da penhora, que continua sendo o que é indispensável para que eles possam ser apresentados. Feita essa penhora, é obrigatória a designação de audiência de tentativa de conciliação.
É nessa audiência que o devedor vai ter a oportunidade de querendo oferecer o quê? Os embargos. Na audiência, o juiz vai buscar o meio mais rápido e eficaz para resolver o litígio. Vai dispensar, se possível, a alienação judicial. O conciliador deve propor medidas como o pagamento do débito a prazo ou prestação, ou então a adjudicação do bem. Se não for apresentados os embargos em audiência, ou sendo julgados improcedentes, qualquer uma das partes pode requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas propostas pelo conciliador. Professora, e aí, o que acontece se o executado não foi encontrado? Pronto, olha, gente, caso o executado não seja localizado ou não existam bens penhoráveis, infelizmente o processo vai ser o quê? Extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Não se admite a citação por edital nem a suspensão do processo por tempo indeterminado até que o executado venha adquirir bens. Nada impede, porém, que a execução volte a ser proposta no juizado especial, caso o devedor apareça ou seja localizado bens em nome dele. Então, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu aconselho a vocês examinarem o material disponibilizado para vocês na área do aluno. Temos e-book, temos todo o material bem importante para vocês, certo? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.